Na Casa Branca começaram brigas totalmente abertas e até motins em meio à guerra contínua no Irã. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, começou a sussurrar no ouvido de Donald Trump que duvida da precisão das informações que seu secretário de defesa, Pete Hegseth, lhe fornece sobre a guerra no Irã e sobre os estoques de armas. É o que escreve o The Atlantic, e foi relatado que J.D. Vance questionou repetidamente esses relatórios do Ministério da Guerra durante reuniões fechadas e tentou convencer Donald Trump a não confiar em Pete Hegseth. Ao mesmo tempo, o já ex-comandante do Serviço de Fronteira dos Estados Unidos, o polêmico Greg Bovino, acusou a equipe de Donald Trump de covardia e traição aos ideais pelos quais os americanos votaram em Trump. Descobriu-se que Trump decidiu encerrar o programa de deportações em massa de imigrantes ilegais e demitir Bovino por covardia. Pelo menos é o que dizem, é o que diz Bovino. Meu nome é Alexei Pechy. Vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram PT News. O link está na descrição deste vídeo. Então vamos começar com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. A revista The Atlantic, citando altos funcionários do governo Trump, escreve que ele expressa abertamente suas dúvidas na precisão das informações sobre a guerra no Irã e os estoques de armas que são fornecidas a Donald Trump pelo Pentágono, liderado por Pete Hegseth. J.D. Vance diz: "Escutem, na minha opinião, o Pentágono está enganando a gente feio." Foi relatado que Vance questionou repetidamente esses relatórios do Ministério da Guerra durante reuniões fechadas. Tanto o ministro da Guerra Pete Hegseth quanto o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, General Dan Kane, declararam publicamente que os estoques de armamentos dos Estados Unidos são significativos. Eles declararam que os danos causados às forças iranianas após 8 semanas de combates foram impressionantes. Mas conselheiros de J.D. Vance dizem que o vice apresentou suas preocupações a Trump como se fossem dele. Ele diz: "Olha, não estou insinuando nada, mas acho que há um ponto controverso ali." Ou seja, J.D. Vance não acusou Pete Hegseth ou Kane de enganar o presidente, mas insinuou isso. Insinuou dizendo: "Olha, claro, não quero acusar ninguém, tudo pode acontecer, mas acho que tem algo errado ali." E então, segundo a revista The Atlantic, J.D. Vance começou a sussurrar cada vez mais no ouvido de Donald Trump que, na opinião dele, os militares estão enganando ele. Em sua declaração pública, J.D. Vance, é claro, disse que o chefe do Pentágono está fazendo um excelente trabalho e mencionou o trabalho de Hegseth com Trump, voltado para garantir o espírito militar no alto escalão das Forças Armadas. No entanto, um funcionário da Casa Branca informou que o vice-presidente, abre aspas, faz muitas perguntas curiosas e capciosas sobre nosso planejamento estratégico e o põe em dúvida. E, segundo fontes do The Atlantic, as declarações positivas dos chefes do Pentágono, na melhor das hipóteses, dão uma visão incompleta do que está acontecendo. De acordo com essas avaliações internas, o Irã, na verdade, mantém 2/3 de suas forças aéreas. A maior parte de sua capacidade de lançamento de mísseis e a maioria de seus pequenos barcos rápidos que podem minar e dificultar o tráfego no Estreito de Hormuz. E uma das fontes da publicação observou que, pelo menos do ponto de vista da retomada do comércio marítimo interrompido, essa é uma ameaça real. Ele afirma que nada do que você declara publicamente é verdade. E bom, só para constar, 2/3 das forças aéreas do Irã, segundo informações confidenciais, foram preservados, e não se pode dizer que as forças armadas foram completamente destruídas. Embora ainda em março Pete Hegseth se gabasse do controle total dos militares americanos sobre o espaço aéreo iraniano, já em abril as tropas iranianas, lembro, derrubaram caças americanos, o que deu início a uma operação de resgate intensa que o ministro da Guerra dos Estados Unidos comparou à ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, Teherã está colocando de volta em operação diariamente cada vez mais lançadores de mísseis. Cerca de metade deles voltou a estar disponível após o cessar-fogo inicial de 2 semanas. E é isso. Autoridades e conselheiros externos informaram à publicação que o uso de armas-chave, em particular os interceptadores Patriot para a defesa contra mísseis iranianos e armas ofensivas como os mísseis Tomahawk, levou a uma escassez séria. Em particular, os mísseis Joint Air-to-Surface Standoff estão em falta, é o que dizem fontes do Pentágono. Além disso, essa escassez compromete a capacidade dos Estados Unidos de travar guerras futuras, apesar dos esforços para produzir substituições rapidamente. E aí,
J.D. Vance expressa preocupação sobre a escassez de munições em reuniões com o presidente e outros funcionários de segurança nacional. Mesmo antes da guerra com o Irã, esses estoques já estavam esgotados devido à produção lenta e ao envio de munições para a Ucrânia e Israel. Representantes do Pentágono alertaram que a escassez coloca em risco a capacidade das Forças Armadas de vencerem um conflito hipotético contra a Rússia ou a China. É aqui que tudo começa a ficar interessante. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, já era cético em relação às vantagens de atacar o Irã antes mesmo do início desta guerra. Lembro que até Donald Trump reconheceu publicamente que J.D. Vance, abre aspas, talvez tivesse menos entusiasmo em relação ao conflito, que acabou sendo extremamente impopular entre os eleitores americanos. Por isso, J.D. Vance agora usa isso cuidadosamente para lançar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2028. Como quem diz, eu avisei vocês, eu já tinha alertado sobre as consequências disso antes mesmo da guerra. E Vance, aliás, naquela época já insinuava que era contra essas guerras intermináveis. Podemos acabar nos envolvendo em outra guerra como a do Iraque ou do Afeganistão. E quanto pior o Trump parecer nessa situação, melhor para J.D. Vance. Por outro lado, J.D. Vance precisa equilibrar as coisas e manter-se no poder sem conflitos com a equipe. Bem, porque essa equipe do Trump simplesmente vai descartar ele até 2028. E eu lembro que J.D. Vance ainda em 2025 se manifestou contra ataques ao Irã e aos Houthis do Iêmen. Então, na questão da guerra, ele já tem um bom histórico para as eleições caso elas aconteçam nesse clima, na esteira das derrotas de Donald Trump. Mas não é só J.D. Vance que está insatisfeito com a situação. Lembra daquele homem carismático de sobretudo longo que andava por aí e dispersava protestos nos Estados Unidos quando o serviço de imigração estava fora de controle em Minneapolis? Pois é, o já ex-comandante do Serviço de Fronteira dos Estados Unidos, Greg Bovino, acusou a equipe de Trump de covardia. Ele acha que a equipe de Trump se assustou e convenceu o presidente a recuar no programa de deportações em massa de imigrantes ilegais. Em entrevista, Bovino contou que as deportações em massa tinham a aprovação pessoal de Donald Trump, mas os membros da equipe dele temiam como essas ações poderiam influenciar a opinião pública e os resultados das próximas eleições. Bovino está convencido de que alguém dentro da equipe de Trump cedeu e persuadiu o presidente americano a parar com essas repressões brutais contra os imigrantes ilegais. Bovino acredita que isso deve continuar. A seguir, citarei suas palavras. Nossa cultura está em risco. Se permitir a entrada de muitas pessoas de outra cultura que não valorizam a sua, surgirão problemas. E vimos isso na prática em cada cidade onde atuamos. Nossa cultura está em perigo, por parte de milhões de estrangeiros que não se importam com a sua cultura, não se importam com a nossa história e crenças. E eu acho que isso é uma ameaça maior para a sociedade que nós, americanos, construímos do que crimes violentos e terrorismo. E só quero observar que Greg Bovino ocupou o cargo de comandante em nível nacional no Serviço de Fronteira dos Estados Unidos de 2025 a 2026, mas foi rebaixado devido a um escândalo. Ele tinha direito de ingressar no serviço em Minneapolis e, em março de 2026, anunciou que estava se aposentando do Serviço Federal. E agora ele só diz que a equipe do Trump é covarde. Bem, parece que realmente nem tudo está bem na equipe do Trump. Vou deixar reticências aqui. Compartilhe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.